Olá! Nossa aula é sobre tuberculose e hoje conversaremos sobre os conceitos essenciais sobre essa doença. Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis. A Mycobacterium tuberculosis é o exemplar mais importante deste complexo. Muito importante estudar tuberculose por vários motivos, principalmente pela frequência da doença no Brasil e no mundo. Estima-se que, em 2018, 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose, sendo que 3 milhões podem não ter sido diagnosticados. Estima-se também 1,5 milhões de óbitos por tuberculose no mundo. No Brasil, a frequência de tuberculose tem se mantido estável ao longo dos anos e esta figura mostra o coeficiente de incidência entre 2010 e 2019, variando em torno de 35 a 37 casos por 100 mil habitantes. Além disso, tuberculose é uma doença que demanda alto custo nos serviços de saúde, com uma estimativa de 6 bilhões de dólares gastos por ano, isso no mundo, e o Brasil 11 milhões de reais por ano em ações contra a tuberculose. Dentre os conceitos essenciais, eu abordarei agente etiológico, fisiopatogenia, apresentação clínica, diagnósticos diferenciais, tratamento e profilaxia. Tuberculose é causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, que as características principais são um bacilo álcool-ácido resistente, intracelular facultativo, dependente de oxigênio, com um tempo de duplicação que varia de 18 a 48 horas, isso é um tempo de duplicação relativamente lento, e sensível à radiação ultravioleta. Nessa imagem a gente vê um esfregaço de escarro, onde essas estruturas alongadas são bacilos álcool-ácido resistentes de Mycobacterium tuberculosis. O contágio principal ocorre pela via inalatória e vários fatores podem estar associados a esse contágio, principalmente a duração da exposição. Quanto mais tempo de exposição, maior a chance de contágio. Estima-se 100 a 200 horas de exposição sendo necessárias para adquirir esse contágio. A intensidade da exposição, exposições mais intensas, como uma intubação orotraqueal, tem mais chance de adquirir a doença. A capacidade de tosse do indivíduo doente e a virulência da cepa. Depois dessa exposição, a micobactéria tem que passar pela via aérea superior para conseguir atingir a via aérea inferior. A partir de então, é desencadeada a resposta imune inata do indivíduo a partir da interação entre a micobactéria e o macrófago. Essa micobactéria se liga ao macrófago por meio de receptores, são os receptores de reconhecimento padrão, sendo o PAMP mais comum na micobactéria a lipoarabinomanana manose, que é o padrão molecular associado ao patógeno. A partir então dessa ligação micobactéria com o macrófago, existe então uma competição entre o macrófago e a micobactéria para evitar, no caso da micobactéria, a ação dos lisossomos, a ação das enzimas digestivas do macrófago, reativos de oxigênio e nitrogênio, e no caso da micobactéria, tentando sobreviver inativando estas enzimas. A partir dessa sobrevivência, a micobactéria induz então a resposta imune adaptativa, onde essa imagem coloca os polos principais da resposta adaptativa, os T helper 1, T helper 2, TH1 e TH2, e o T regulador, onde a resposta TH1 tem um predomínio de resposta celular, com linfócitos TCD4 ativando linfócitos T citotóxicos, produzindo interferon gama, TNF-alfa e L1 e L2 e induzindo a formação do granuloma, que é uma estrutura histopatológica que será discutida no próximo slide. Essa resposta, quando muito exacerbada, pode ser deletéria e prejudicial ao indivíduo,
e por isso é muito importante a resposta T reguladora, que vai modular a resposta TH1, que pode ser lesiva. Nós temos a resposta também com a indução de produção de imunoglobulinas na resposta TH2, às custas de estimulação de linfócitos B e produção de citocinas IL4, IL5, IL13 e IL25, que não são eficientes para depurar a micobactéria e também não são eficientes para funcionar como um bom método de diagnóstico. Então, a resposta imune associada à produção de imunoglobulinas não tem uma relevância muito grande para tuberculose. Granuloma, então, induzido a partir da resposta celular, são coleções pequenas de macrófagos modificados, chamados células epitelioides, circundadas por um halo linfocitário, aqui a gente vê esse halo linfocitário, com presença de células gigantes tipo lambdas. Esse é o conceito de granuloma, que é um conceito histopatológico, não é um conceito radiológico ou de qualquer outra natureza. A partir de então, esse indivíduo pode ter uma apresentação clínica variada. A maioria deles, eu vou fazer uma síntese mais adiante, fica na tuberculose latente. Uma pequena parte de indivíduos desenvolve a tuberculose primária, geralmente imunodeprimidos e crianças. E a maior parte dos indivíduos vai desenvolver a tuberculose secundária. Esses indivíduos podem fazer a forma pulmonar, é a mais comum da tuberculose, ou as formas extrapulmonares, que são diversas, sendo as mais frequentes a pleural, a ganglionar, sistema nervoso central, óssea e miliar, mas existem várias formas de tuberculose extrapulmonar. Vou citar um pouco mais profundamente a forma clínica mais comum da tuberculose, que é a pulmonar secundária ou pós-primária, que acomete adultos, geralmente é assimétrica e começa com uma pneumonite em lobo superior, onde a micobactéria tem mais facilidade de acesso à aeração, ao oxigênio. A clínica é de tosse produtiva, febre baixa vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, hemoctoicos, hemoptise e, eventualmente, numa evolução grave, vômica, que é a perda de parênquima pulmonar pelo escarro. O exame físico é inespecífico, dependendo da extensão do acometimento. Classicamente, a tuberculose pós-primária ou secundária apresenta-se na formação de cavernas, que é aquele indivíduo que tem uma resposta TH1 suficiente para conseguir gerar uma lesão, mas insuficiente ou uma modulação insuficiente de forma que ele tem um dano pulmonar. Então, a lesão ápice pulmonar é a lesão mais característica, com bordas finas, uma cavitação de bordas finas, é a mais característica da tuberculose pulmonar secundária. O diagnóstico etiológico ele é feito pela coleta do escarro e existem algumas especificações para essa coleta, com cuidado com a qualidade da amostra, preferencialmente em jejum, no mínimo 2 amostras para melhorar a sensibilidade. Ele pode ser induzido quando você tem uma tosse seca, pode induzir com NaCl e, eventualmente, mais raramente, quando não é possível esse escarro, fazer a broncoscopia. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que o primeiro teste para tuberculose seja o teste molecular rápido. Espera-se que você tenha isso disponível no serviço. Se não tiver, a baciloscopia continua sendo a primeira escolha, continua sendo a melhor possibilidade para os serviços que não têm a PCR. A PCR, a vantagem, a reação em cadeia da polimerase, que avalia a presença de material genético de Mycobacterium tuberculosis, é a sensibilidade, que ela é uma sensibilidade estimada em 90%, ao passo que a baciloscopia tem uma sensibilidade que varia entre 50% e 80%, sendo 80% quando a gente tem pelo menos 2 amostras. Além disso, uma limitação da baciloscopia é a necessidade de pelo menos 5.000 bacilos por ml para que esse exame venha positivo. A cultura pode ser feita, é recomendada para ser feita em todos os casos, especialmente quando você está avaliando a performance do teste de PCR, porque a PCR vem com uma avaliação de sensibilidade
a rifampicina, que precisa ser confirmada em cultura, e a hemocultura somente em casos sugestivos de tuberculose pela imagem e que vem com a baciloscopia e PCR negativas. Esse aqui é o protocolo do Ministério, com base nesse último manual de 2019, sugerindo que a primeira opção seja realizar o teste rápido molecular para a tuberculose. Citando apenas as formas mais comuns da tuberculose extrapulmonar, eu vou citar aqui a pleural, onde a clínica mais frequente é subaguda, de poucas semanas, que cursa com dor pleurítica, tosse seca, febre vespertina e mais raro dispneia. Geralmente, em indivíduos imunocompetentes, é unilateral, e tuberculose pleural é a segunda causa mais comum de derrame pleural infeccioso. A causa mais comum é a pneumonia bacteriana, em segundo lugar, tuberculose. Tuberculose ganglionar, ela é mais frequente cervical, unilateral em adultos jovens, é uma das formas extrapulmonares também mais frequente. A clínica são linfonodos que têm crescimento lento, progressivo, móveis, indolores, podem formar massa, evoluir com necrose central, fistulizar, que a gente tem uma saída de secreção caseosa, que é a necrose central, que a gente vê no centro do granuloma, né? E ocasionalmente cursa com febre, emagrecimento, fadiga e sudorese noturna. Outra forma extrapulmonar que achei interessante colocar é a forma óssea, onde a gente pode ter dor lombar, que é uma queixa bem frequente em ambulatórios, mas